faz outro pedido de prisão domiciliar aí. Carlos Bolsonaro anuncia novo pedido de prisão domiciliar para o pai. A alegação é de comorbidades e risco de morte. Fernanda. Isso mesmo, Amadeu. Esse pedido foi feito pela equipe jurídica do ex-presidente Jair Bolsonaro e deve solicitar mais uma vez a prisão domiciliar humanitária, com base nos resultados dos laudos feitos pelos peritos da Polícia Federal. Esses resultados são provenientes da determinação do ministro Alexandre de Moraes de que Bolsonaro faria exames para saber se havia ou não condições dele receber essa prisão domiciliar humanitária, e depois que os peritos fizeram essa avaliação, decidiram que, apesar dele ter problemas crônicos, todos os problemas de saúde de Bolsonaro estão controlados com a utilização de medicamentos. Portanto, não haveria necessidade do ex-presidente ser transferido para uma prisão domiciliar humanitária. A gente trouxe aqui os resultados, né? Qual foi a visão da perícia da Polícia Federal, mas vamos relembrar para os nossos telespectadores. De acordo com os peritos, Bolsonaro tem síndrome da apneia obstrutiva do sono, obesidade clínica, arteriosclerose sistêmica e doenças relacionadas ao sistema gastrointestinal, muito em decorrência da facada que ele sofreu nas eleições de 2018. E também foi detectada uma aderência infraabdominal. Além disso, também foi detectada uma hipertensão arterial. Mas todos esses problemas estão sendo ali acompanhados com o uso de medicamentos. Mesmo assim, os advogados querem sim essa solicitação de prisão domiciliar. Inclusive, quem confirmou isso foi o filho do ex-presidente, Carlos Bolsonaro, que está sempre ali na papuda, né? Já que os filhos têm livre acesso para visitas ao ex-presidente. Ele confirmou em uma postagem nas redes sociais. A gente também tem essa postagem, vamos acompanhar. A postagem diz o seguinte: a defesa do meu pai apresenta hoje pedido reiterando a concessão de prisão domiciliar. Tanto o laudo da Polícia Federal quanto o laudo do médico assistente são categóricos ao apontar quase 10 comorbidades relevantes e os elevados riscos de morte. Aqui está submetido o presidente Jair Bolsonaro. Trata-se de uma medida humanitária necessária e juridicamente amparada de vômito decorrentes das reações das medicações. E por causa disso, eles temem uma morte súbita, temem inclusive, de acordo com os advogados, que o ex-presidente possa ter alguma crise de vômito enquanto estiver dormindo e isso cause a morte súbita. Agora, com o pedido protocolado, cabe ao ministro Alexandre de Moraes decidir se ele vai ou não cumprir prisão domiciliar. Nesse momento, a determinação é que ele seja mantido na papudinha, decisão inclusive que Moraes tomou depois que os laudos foram entregues pelos peritos da Polícia Federal. Amadeu. Faz parte da estratégia do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, Amadeu, para que isso não acabe caindo no esquecimento, né? Deixe passando o tempo e aí não haja novos pedidos por parte da defesa. Isso é uma estratégia. Possivelmente, o ministro Alexandre de Moraes ele não vai permitir essa prisão domiciliar porque vai estar embasado naquele laudo da PF que já foi entregue e que, pelo menos assim, pela Polícia Federal, o Bolsonaro pode cumprir essa prisão na papudinha, pelo laudo que foi levantado pela PF. Agora, mais uma vez eu digo, né? Eu acho que a gente precisa levar em consideração a questão das comorbidades, a situação de saúde do Bolsonaro. Teve aquela queda dentro da superintendência. Eu acho que já deveria ter passado essa página ao ponto de ter colocado ele aí em prisão domiciliar. Mas lembrando que, no final, o laudo dos peritos da polícia, Ari, disse que ele não necessitaria da domiciliar, para deixar claro. Exatamente. O laudo relata essas doenças, comorbidades e os riscos todos, mas no final o termo os peritos recomendam, né? É porque, afinal de contas, vamos lá, ele está na papudinha, com acompanhamento médico, 24 horas, com a equipe capacitada para atendê-lo e com equipamento suficiente. Se for um caso mais grave, a pouquíssimos quilômetros está o hospital onde ele ficará internado. Tá. Inclusive a ambulância do SAMU. Pronto. Qual é a diferença, não é, Fernanda? A Fernanda pode confirmar para mim, de presteza no atendimento dele estar em casa ou na papudinha do lado de uma equipe médica 24 horas. Ele está até mais assistido
Porque em casa ele não vai ter uma equipe 24 horas do lado dele, provavelmente. Então, realmente, do ponto de vista técnico, não faz diferença. Vai, Franci. Amadeu, a gente recorda, inclusive, que Bolsonaro, quando veio a ordem para ele ficar em regime fechado, foi porque ele estava ali sozinho em casa tentando tirar a tornozeleira eletrônica. Então, realmente, eu não vejo uma diferença dele estar preso para estar no domiciliar, porque, inclusive, essa problemática e esse risco que a defesa cita pode acontecer também na casa dele, porque ele estava sozinho naquele momento, ficou horas tentando romper a tornozeleira eletrônica e não teve ali uma pessoa para impedir ele de fazer esse movimento, sabendo os riscos que isso tinha para, inclusive, ele ir a um regime fechado. E a gente lembra que, inclusive, a Papudinha se transformou, na verdade, numa espécie de comitê político de Jair Bolsonaro, porque ele recebe visitas praticamente todo dia para tratar sobre política, para montar, para articular chapas nos estados. Então, isso confronta, inclusive, com o que a defesa vem apontando. E a gente lembra também que o ex-presidente Lula ficou 548 dias preso e não se viu o mesmo movimento que se vê por parte de Bolsonaro. E Lula também tinha várias comorbidades, também enfrentou um tratamento contra o câncer e permaneceu 548 dias preso. Fecha, Eliezer. A defesa, naturalmente, vai continuar colocando esse argumento, a questão de saúde do ex-presidente, como motivo para tentar essa progressão no regime, essa atenuação da pena, que ele possa cumprir em casa, no modelo domiciliar. Mas, de fato, as variáveis estão sendo consideradas pelo Supremo Tribunal Federal. Enquanto o quadro for considerado controlável, estável, de fato o ex-presidente deve permanecer onde ele está. Vamos agora, a Fernanda traz para nós a situação de Carla Zambelli, presa na Itália. Ela quer trocar juízes que vão decidir sobre a extradição. Zambelli pede troca de juízes no processo de extradição. Defesa alega hostilidade e parcialidade.